Enfim, para a gente passar de página aqui, tem mais duas notícias com relação à renovação de contrato. A primeira é com esse cara aí da tela, importantíssimo, tá jogando um futebol absurdo. E a informação que vem do UOL, do Valentim Furlan, é de que as conversas de São Paulo e Marcos Antônio por uma renovação contratual estão avançadas. Ainda não tem esse acerto verbal, segundo o UOL, mas essas conversas, essas tratativas têm avançado bem nos últimos dias. A discussão gira em torno de um novo contrato até dezembro de 2030. E a tendência é que o Marcos Antônio receba uma grande valorização salarial. Segundo ainda a reportagem do UOL, a multa rescisória do volante deve aumentar também. Ele que tem uma multa rescisória avaliada em 600 milhões de reais para o mercado nacional e de 100 milhões de euros, pouco mais de 620 milhões de reais, para o mercado internacional. O Marcos Antônio, comprado junto à Lazio, tem um contrato nesse momento que expira no final de 2029. E acho uma movimentação até bem natural do São Paulo, né, Kaique? Depois de toda essa atenção que recebeu o Marcos Antônio por parte do Flamengo, né, essa movimentação bastante incisiva do Flamengo para tentar contratar o Marcos Antônio, acho natural que o São Paulo dê uma valorização para o jogador, e é bom, né, também, o cara vê que que o clube que está em boa condição financeira, que está disputando o título, está interessado nele, é óbvio que balança, gente, é óbvio que balança. E o Marcos Antônio, ele é um jogador essencial para o São Paulo, hoje está jogando muita bola, e acho natural que o São Paulo tem um contrato até 29, vai renovar até 2030, mas com certeza o ponto importante dessa possível renovação é justamente aumentar o salário para o cara e se proteger ainda mais com relação a valores de multa rescisória. Então é um movimento, para mim, natural, justo e que tem que ser feito mesmo, porque hoje perder o Marcos Antônio seria uma tragédia para o São Paulo Futebol Clube, meu caro Kaique Silva. Cara, o que joga de bola o Marcos Antônio é brincadeira, cara. O que joga de bola é impressionante, ele corre o campo todo. Eu trouxe uma matéria exclusiva essa semana, inclusive, tá no perfil do Arquibancada Tricolor, tá nas minhas redes sociais, sobre a quilometragem que corre o Marcos Antônio, né? Nem foi das mais altas a quilometragem que ele correu contra o Grêmio, porque o Grêmio ficou com um jogador a menos, né? Então o Grêmio ele recua, a faixa do campo que o São Paulo tem ali para poder percorrer é uma distância muito mais curta, né? O São Paulo usou uma faixa do campo muito mais curta, empurralando, colocando o Grêmio para trás cada vez mais. Agora, contra o Flamengo, que foi um jogo que exigiu demais do São Paulo, principalmente pelo primeiro tempo, de imposição física, técnica e no geral do Flamengo, cara, o Marcos Antônio percorreu mais de 13 quilômetros. E ele foi o líder do São Paulo em, em quilometragem em alta, né? Fazendo uma grande distância, percorrendo uma grande distância acima de 25 quilômetros por hora. Então, para você ver a intensidade de um jogador que dificilmente vai para departamento médico, teve pequenos problemas desde que chegou ao São Paulo, mas todo mundo teve, né? São Paulo teve mais casos de lesões do que jogos na temporada passada, mas é impressionante. É um cara fisicamente muito confiável, a bola que ele joga é impressionante e a identificação, né? O Flamengo, mais uma investida dele pelo Marcos Antônio frustrada, pede música no Fantástico. Porque quando o São Paulo contratou o Marcos Antônio, o Flamengo estava na briga. Agora o Flamengo tentou aliciar o jogador, conversar direto com o staff e não com o clube, e mais uma vez tomou na cabeça. Mais uma, o Flamengo pode aparecer nas noites de domingo na sua telinha no Fantástico, pedindo música por 3 tentativas frustradas de contratação do Marcos Antônio. É a tentativa do Flamengo, né? O desespero de tentar ser o Bayern de Munique brasileiro, né? Já tem Paquetá, já tem Pulgar, já tem Jorginho, já tem Saul, e aí que é o Marcos Antônio, para poder tirar do São Paulo e de repente colocar no banco de reservas só para dizer que teve, né? É o malvadão, é o acima de tudo e de todos, né? A tentativa desesperada do Flamengo de se mostrar mais do que todos os concorrentes do futebol brasileiro. Enfim, 2 tentativas frustradas, né? E o Marcos Antônio permanece no São Paulo agora com uma valorização. O Marcos Antônio deve estar agradecendo, inclusive, o Flamengo, né? Porque essa valorização ela vem também depois dessa tentativa de investida, uma nova investida do Flamengo com relação ao jogador. Que com certeza, Boni, jogando a bola que está jogando, vai se tornar um jogador de radar de seleção. Eu não sei se para esses próximos amistosos, porque eles antecedem uma Copa do Mundo, ele não foi convocado. Quando ele seria convocado, acabou se machucando. A informação que a gente tem é que o Marcos Antônio estava sim no radar do Ancelotti e seria convocado quando ele teve
um problema físico, ficou fora de combate, não pôde ser convocado. Mas, de repente, para o próximo ciclo de Copa do Mundo, próximo ciclo de seleção brasileira, o Marcos Antônio faça parte dessa reformulação do elenco da seleção. O Bruno Guimarães machucou. Quem sabe agora não pinta uma oportunidade. Quem sabe agora o A Ancelotti não concorrência tem. é grande também, né? É grande, é. Apesar de eu achar que desses Tem muitos nomes nomes. citados aqui, dos nomes que eu vou citar aqui, para mim o Marcos Antônio é o que vem jogando mais bola, apesar de todos eles estarem em alta. Danilo do Botafogo, revelado pelo Palmeiras, Breno Bidon e Marcos Antônio. Além do Martinelli do Fluminense, que é outro cara da mesma posição que pode ser citado, todos eles jogando muita bola, vivendo uma grande fase. O Martinelli voltou fisicamente muito forte, inclusive ele voltou visualmente falando, né? Ele era um cara um pouco mais mirrado, né? Voltou mais forte, voltou com uma dinâmica legal. Nem parece que está só no começo da temporada. O Marcos Antônio também não. O Breno Bidon e o Danilo também não. Talvez seja a posição com maior número de jogadores em alta. E a concorrência é grande, além dos jogadores que lá já estão, né, que foram convocados recentemente, mas de repente o Ancelotti surpreende. Eu não imagino muita diferença em convocação de seleção para esses amistosos, porque acho que os testes que ele devia ter feito, ele já fez. E acho que ele já deve ter um grupo fechado pensando em Copa do Mundo. Talvez fique para o próximo ciclo a oportunidade merecida do Marcos Antônio. E o São Paulo também acho que foi muito bem. Deu um cala-boca no Flamengo e falou: tá bom, tá bom. Quando vocês quiserem, quando a gente quiser vender, a gente avisa vocês e aí a gente dá um toque. Se você quiser, vocês pagam. Sem nada escrito, sem nada assinado, não tem obrigação de nada, só para parar de encher o saco. Vou ler alguns Tipo o comentários. que você faz. Diga. O São Paulo fez com o Flamengo, tipo o que você faz comigo, né? Quando eu falo assim, Eu? pô, Boni, já faz um tempo que a gente não se vê, né? Pô, saudade do meu amigo. Aí você me manda aquela Uhum. famosa mensagem: vou ver e te aviso. A gente marca. Ah, é. Aí nunca marca. É o que basicamente o São Paulo fez com o Flamengo. Quem que não esteve presente no churrasco que essa semana organizei na minha casa? Eu Quem sabia que que foi? você ia jogar. Eu sabia que você ia jogar isso na minha cara. Pois é. Você Eu veio sou um querer pai de atacar, eu vou família, cara. contra-atacar. Eu Eu vou sou um pai de contra-atacar. família. A minha esposa estava Eu, no presencial do trabalho. Eu não tive a eu falei que oportunidade, dava, tive que. eu falei que era só trazer o Murilov. Era só Mas trazer o não dava Murilov, que para tirar ele de casa. seria a Uma alegria da noite festa. fria, uma noite fria, sintomas de resfriado. Não deu. Já diria o sábio, quem quer dá um jeito. Quem não quer, Mas dá o uma Gabriel desculpa. Sá não foi. Eu não vi você fazendo Mas cobranças fortes. O Gabriel Sá não quer. Ele não quer. Isso já é um Virou fato. artista, né? Virou Virou artista agora. artista. Agora Estrelou. ele não se relaciona mais com os jovens iniciantes da carreira. Agora ele só trabalha com medalhão. Um abraço para o nosso Gabriel Sá. Estamos juntos, Gabi. Saudades de você presencialmente. Vou ler Nosso alguns web comentários. amigo. Nosso web amigo. Vou ler alguns comentários da galera. Aproveitem e deixem o seu like também aqui na nossa transmissão. Claro, se não for inscrito no canal do Arquibancada Tricolor, vamos aí, né? Vamos se inscrever. Sabadão de carnaval, estamos aqui trabalhando e você não é inscrito no canal da T? Dá uma ajuda para nós. O Alan Neves mandou aqui. Podia dar o salário todo do Cédric para ele. O Kaique Silva, como um grande fã de Cédric Soares, não concorda. Não concorda com essa afirmação. Tenho certeza absoluta que, enquanto fã de Cédric Soares, do português lateral direito, o Kaique Silva não concorda com esse comentário do Alan Neves, de que podia dar todo o salário do Cédric para o Marcos Antônio. Cara, para mim é rescisão hoje para o Cédric. Rescisão, mas o São Paulo vai sair no prejuízo. Prejuízo maior é tê-lo em campo. Jogador ruim no elenco, uma hora você vai precisar usar. Lógico que eu vou até bater aqui na madeira, porque o São Paulo está propenso a uma suspensão do Lucas Ramon, o São Paulo está propenso a uma suspensão do Mike, de repente lesão, a gente sabe que pode acontecer numa temporada longa, jogo atrás de jogo. Ter jogador ruim no elenco, o problema é que uma hora você tem que usar. É melhor você não ter essa terceira opção de lateral direito. E se acontecer alguma coisa com os outros dois, você usa o Ferrarese improvisado, faz uma linha de 3 zagueiros, usa o Arboleda pela direita, o Alan Franco, usa a minha avó, usa a minha tia, usa o meu tio de 80 anos que não consegue nem andar pela casa, mas é melhor do que o Cédric Soares, gente. Isso é complicado. Essa situação do Cédric é bastante complicada. Mas tá aí, né? Tá no elenco, vai fazer o quê?
Alguns outros comentários também, destacando o lado profissional do Marcos Antônio, que eu gostei muito, tá? O Paulo Nobre mandou aqui, apesar que multa maior não garante nada, mas valorizando ele pode diminuir a vontade de sair. E os comentários aqui, ó, o Osés Almeida mandou aqui, Marcos Antônio foi muito firme, ele jogou contra o Flamengo e jogou do mesmo jeito. E o Eliardo Bezerra mandou aqui, temos que parabenizar uma coisa, que baita profissionalismo esse do Marcos Antônio. Isso é importante também, porque para o jogador, obviamente, mexe com a cabeça, né? Hoje o Flamengo é a potência do futebol brasileiro, a gente tem que aceitar. Tem valores e quando veio a sondagem, era um momento do São Paulo que era fácil largar o barco afundando. Sim. Exatamente. Era fácil. E com certeza o Flamengo chegou com valores que impressionam num contexto de disputar títulos, os principais títulos, contratações gigantes, jogar com gente muito grande do lado. E o Marcos Antônio não só não forçou nenhum tipo de saída, né? Isso eu acho que é importantíssimo, porque tem vários jogadores, claro que isso deveria ser algo comum, algo normal, mas pouco tem de jogador que nesse tipo de situação tenta forçar uma saída. E também, não só isso, continuou jogando normalmente, inclusive contra o Flamengo, né? Continuou jogando normalmente, jogando muito bem, inclusive contra o Flamengo. A gente já viu, né, Kaique? Diversas situações do cara com proposta, seja de fora, seja do futebol nacional mesmo, que ele começa a largar o osso, né? Começa a ficar de fora de partida, com justificativa de lesão, sei lá, controle de carga, alguma coisa assim. Fica uma série de jogos fora até resolver a situação com relação a essa proposta que vem. E não foi o caso do Marcos Antônio. Seguiu jogando, jogou bem, esperou todo esse furacão passar, não deixou chegar nas 4 linhas, chegar no campo, as propostas que chegavam do lado de fora, e segue aí sendo um dos principais jogadores do São Paulo. Lógico que é uma coisa que deveria ser normalizada, né? Mas como a gente vê tantos casos diferentes disso, acho que vale o elogio também para o profissionalismo do Marcos Antônio. Para o desespero de alguns colegas, né? Agora trazendo para o lado de cá, para o lado da imprensa, para o desespero de alguns colegas, né? Que cobrem o dia a dia do Flamengo, que soltaram matérias afirmando que o Marcos Antônio queria muito jogar no Flamengo, que ele e o staff abriram totalmente espaço para conversas do Flamengo, que ele não queria permanecer no São Paulo. O tempo é o senhor da razão, né? O tempo disse que tinham alguns coleguinhas que estavam fazendo um trabalho institucional, né, pro Flamengo, né, um trabalho gratuito, né, em prol do clube, né, que essa não é a nossa função. Setorista não tem nenhuma obrigação, a gente não é assessor de imprensa, setorista não tem a mínima obrigação de defender defender o lado do clube, né? A gente tem a obrigação de levar informação para o torcedor. Doa quem doer, independente da informação. Porque não existe informação boa, não existe informação ruim. Existe informação, ponto. E ela precisa ser passada para que o torcedor saiba. Acho que o torcedor de São Paulo está calejado de saber a importância de se ter informações e saber os bastidores do clube, né? Dado o momento que o São Paulo passou de turbulência por conta dos bastidores políticos. Agora, muita gente fez um trabalho não remunerado e institucional para o Flamengo e acabou se dando mal, né? Tentando forçar, de repente, para que a torcida fizesse uma pressão para a saída do jogador. Eu não sei qual a intenção por trás das declarações que foram dadas, né? De repente, alguém caiu na narrativa de que algum dirigente pode ter trazido de dentro do Flamengo. Só sei que essa rapaziada acabou caindo do cavalo, né? O Marcos Antônio permanece no São Paulo, mostrando todo o profissionalismo. Não foi nem necessário ele vir a público para dar nenhum tipo de declaração, porque a resposta dele foi dentro das 4 linhas, né? Uma má notícia para alguns coleguinhas que seguem fazendo trabalhos em prol de alguns clubes, né? E alguns clubes X ou Y, enfim. É saber filtrar, né? De onde você consome informação para não consumir alguns conteúdos por aí de procedência duvidosa de hoje em dia.